Bem, o nosso colunista Luiz Felipe Pondé, filósofo, ao vivo com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pondé, tudo bom com você? Então vamos filosofar, Pondé. Tem um outro tipo dia, de epidemia Thaís, tomando Paulo, conta do Brasil hoje, né? Como? Um outro tipo de epidemia. Ah, sim. Olha, eu estava ouvindo vocês falarem aí do caso de Osasco, lava rápido de pessoas e tal, né? Esse é um bom exemplo para a gente tocar nesse tema de epidemia de narrativas, como se fala hoje, né? Ou epidemia de previsões do que deve se fazer ou não. Quando vocês falavam que o que foi feito talvez não tivesse uma eficácia muito grande, mas tem impacto de mídia, impacto de marketing político, né? Aparece mais, uma linguagem mais direta, é exatamente, digamos assim, um dos efeitos dessa epidemia de narrativas e previsões. Alguns falam agosto, setembro, outros falam 2022, outros falam junho, eu digo no sentido de superação da quarentena e tal. Ô Pondé, e o que tem de especialista em curva aparecendo também, né? Eu não sabia que existia essa característica no ser humano. Todo mundo entende de curva agora, né? Da tal da curva que tem que ser achatada, né? Então, assim, você tem aí lembra aquele americano Andy Warhol que falou que no futuro todo mundo seria famoso por 15 minutos? É claro que existem especialistas e a gente precisa deles nessas horas em que grande parte da solução depende da ciência. Mas uma outra grande parte da solução depende dos políticos, dos agentes públicos e da própria comunicação em geral, comunicação social como atividade de mídia. Mas esses especialistas em curva e que vai aparecendo, vai saturando as pessoas, porque cria uma polifonia, como se fala em filosofia, quer dizer, vários sons e sons conflituosos, especialistas em curva A, curva B, curva C, e no final das contas, como a gente sabe na filosofia, Thaís, isso acaba gerando um certo ceticismo inercial. O que isso significa? As pessoas começam a descrer. É tanta narrativa, e aí você começa a levantar suspeitas sobre qual é a agenda que agentes públicos e políticos podem ter, e assim, a suspeita, esse tipo de suspeita já é apontada pelo Platão, tá? Em relação à democracia ateniense. Não nasceu com as redes sociais. De que a democracia produz uma suspeita contínua devido ao excesso de narrativas, como se fala hoje. E aí tem as pessoas que têm o seu momento de sucesso e fama discutindo curva A e curva B. Pondé, e o pós-pandemia do coronavírus aqui no Brasil, hein? Tem muita gente fazendo previsões nessa linha do que você vem falando aí. Dá para imaginar algo que certamente vai mudar? As relações de trabalho, por exemplo, com essa proliferação do home office aí, dá para cravar alguma coisa já no comportamento que será alterado, que as empresas já perceberam, que as pessoas já perceberam no seu dia a dia, não só no âmbito do trabalho também, que será uma marca, né, dessa pandemia em mudança de comportamento? Olha, eu acho que a melhor forma da gente tentar ver alguma coisa como consequência da pandemia é olhar para a história, né? Primeiro, não há nada que indique grandes mudanças de comportamento. Ao mesmo tempo, o final da Segunda Guerra na Europa só aconteceu, a melhoria econômica, graças ao Plano Marshall. Eu diria que o mundo vai precisar de um Plano Marshall global, né? Os países mais ricos, as grandes empresas, elas vão precisar injetar dinheiro na sociedade, inclusive em países como o nosso, que são países mais em desenvolvimento e com menos autonomia econômica. Então, eu diria que nós podemos viver um momento parecido com o final da Segunda Guerra, que foi na Europa, mas que agora tende a ser no mundo inteiro, que é o aumento do Estado, gasto, investimento em infraestrutura, justamente para diminuir o que me parece que será um efeito imediato da pandemia, que é uma certa insegurança social, desorientação, empobrecimento geral da população. Que é aquele dinheiro que os governos não gostam de gastar, né, Pondé? Justamente. Eles desperdiçam, né, em outras coisas. Aí tem também uma questão que, assim, o governo pode
a velha discussão do fundo partidário que surgiu algum tempo atrás, né, aqui alguns dias atrás, de se o dinheiro do fundo partidário devia ser desviado para a saúde e tal. Mas os governos têm medo de gerar dívida pública mesmo, desequilíbrio fiscal, isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai entrar no momento em que esse gasto vai ter que ser trazido à mesa, e é uma chance histórica para as discussões mais à esquerda, grosso modo, voltar ao cenário de forma responsável. Agora, aqui no Brasil, tem uma coisa que já aparece, que é assim, a epidemia vai paulatinamente seguindo os contornos da desigualdade social, vai saindo do centro econômico e indo para as periferias. E esse é um risco, porque isso pode torná-la mais invisível, certo? Inclusive do ponto de vista da preocupação pública, porque o Brasil está acostumado a pessoas que morrem continuamente na periferia econômica e social, e isso não gerar nenhuma forma de desordem contínua na sociedade, como está gerando agora com esse confinamento. Mas eu não acredito que as pessoas serão necessariamente mais solidárias. Eu acho que sim, o tal home office, né, o trabalho remoto, ele pode aparecer agora como uma solução para muitas empresas que trabalham com pessoas que podem fazer trabalho remoto, né? E, nesse sentido, isso pode diminuir custos diretos. E isso pode gerar também crise de empregos que digamos assim, as pessoas vão sendo trocadas por pessoas que sabem manipular ferramentas remotas, que não é todo mundo que sabe fazer necessariamente. E também essa coisa da vida remota pode alimentar os ermitões urbanos que gostam de fugir da vida e ficar dentro de casa. Enquanto isso, dentro das nossas casas, não é, Pondé? Muita gente tem glamourizado também a quarentena. Você escreveu sobre isso recentemente. Queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é isso, glamourizar a quarentena em redes sociais, Pondé. Essa é a primeira epidemia da história que é, como se diz, Instagram worthy, que em inglês significa que vale uma live, né? Que agora vale ninguém tem mais viagem para publicar, né, Pondé? Então, não tem hotel, não tem prato de comida no Tahiti, né? Não tem a praia do Vietnã. Então, publica, faz essa glamourização ao qual você fez referência, que é, olha como é lindo alguém rico passando aspirador de pó. Olha como é lindo alguém com grana conversando com plantas e desenvolvendo sua meditação. Ou lavando o prato, né? Lavando o prato, cozinhando brócoli, né? Lendo livros difíceis em casa. Olha, isso não significa que não seja bom aproveitar o tempo para ler ou aproveitar o tempo para aprender a cozinhar ou sei lá o quê. Isso é obrigatório mesmo em alguma medida para muitas pessoas. Mas o fato é que essa coisa do Instagram, da peste no Instagram, que eu escrevi essa semana na Folha, é exatamente isso, Thaís. Você torna o dia a dia glamuroso e isso acaba ajudando o narcisismo das pessoas que está ferido, né? O amor próprio, grosso modo, que está ferido, porque você não pode girar, viajar, brilhar no dia a dia. E aqui no Brasil a gente sabe que, infelizmente, fazer quarentena em confinamento segue os cortes sociais. Se você é pobre ou muito pobre, você não consegue fazer esse confinamento, essa quarentena, sem mergulhar na esmola e no desespero. Ô Ney, o Pondé, o seguinte, eu estou vendo aqui uma notícia sobre o René Simões, treinador de futebol, vários clubes, a seleção brasileira feminina, e ele ficou em quarentena com o coronavírus. Ele fala uma coisa muito interessante aqui. Temos que ter cuidado com a saúde do corpo, mas também da mente, que o vírus nos deixa alertas e precavidos, mas não tenhamos pânico, porque ele tira nosso controle. Então, olha, mexe com a cabeça mesmo, hein? É um alerta importante esse do René Simões, que é um sujeito muito bem apetrechado, viu? Então... Mexeu com a cabeça dele, apesar de tudo. Então, um certo efeito colateral secundário do que a gente está vivendo é uma paranoia generalizada, um pânico generalizado, em que as pessoas começam a olhar umas para as outras como transmissores em potencial. Isso é bastante negativo para o contrato social que a gente vive no dia a dia.
né? Porque quando você olha para todo mundo como um transmissor em potencial, você introduz uma certa tensão e uma certa reação negativa à presença das pessoas, que inclusive pode se somar a pânicos pessoais, né? As pessoas panicadas e hipocondríacas podem até ficar dizendo, olha aí, eu não avisei, olha aí, eu não avisei, né? Quando o mundo entra num momento negativo, é justamente os hipocondríacos e panicados que parecem ter razão. Então, eu acho que é necessário, apesar que não seja fácil, manter uma certa integridade e dignidade e não sair por aí achando que se você respirar o ar na porta da sua casa, você morre, que você não pode dar bom dia para as pessoas, que você não pode sorrir, que você não pode entender que, e aí vai uma questão epidemiológica, né? A gente tem que entender que, enquanto não vier vacina, a única forma de debelar em alguma medida a epidemia é o contato com o mundo real, para ser produzido a tal da imunidade de rebanho, que é quando mais da metade da população já é imune e vira uma espécie de muro para o vírus e para de contaminar. Não vai haver sobrevivência à epidemia, Zé Paulo, com pessoas trancadas em casa, embaixo da cama, durante 6 meses, 7 meses, com medo de sair. Então, eu diria que um dos efeitos colaterais, digamos assim, dessa síndrome, é justamente o pânico que desequilibra a mente e, como todo mundo sabe por aí, desequilibrar a mente ajuda você a ficar doente. Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, hein, Pondé, por botar a gente para pensar aqui também. Até a próxima. Obrigado a você.